Imagina só uma coisa. Pegar milhares de pessoas de tudo quanto é religião, tipo culturas totalmente diferentes, com visões de mundo super diversas, e colocar todo mundo num fórum anônimo na internet para discutir crenças profundas. Nossa, a receita perfeita para o desastre, né? Exato. Assim, a expectativa mais lógica do mundo seria que isso virasse uma zona de guerra absoluta em 5 minutos, né? A gente está muito acostumado a ver debate online sobre religião descambar para ataque pessoal rapidinho. Sim, vira aquela competição sem fim para ver quem é o dono da verdade suprema, sabe? Mas, incrivelmente, não é nada disso que está acontecendo no material que a gente trouxe para nossa imersão de hoje. O que a gente tem aqui na mesa hoje é a transcrição de um vídeo de um professor universitário. É um daqueles vídeos de horário de atendimento, sabe? Um plantão de dúvidas da primeira semana de um curso online gigante sobre estudos religiosos. E o professor relata uma anomalia fascinante, né? Muito fascinante. Em vez de hostilidade, esses milhares de alunos estão demonstrando uma curiosidade genuína. Eles estão lá nos fóruns engajados, conversando com uma generosidade enorme em relação às perspectivas uns dos outros. O próprio professor no vídeo parece meio maravilhado com isso. E, bom, a nossa missão nesse mergulho de hoje é entender a engrenagem por trás dessa harmonia. E, mais importante ainda, o que acontece quando essa harmonia bate de frente num muro filosófico. Porque, convenhamos, é muito bonito celebrar a diversidade no primeiro dia de aula, né? Exatamente. Mas logo de cara surge uma questão super espinhosa. Se a gente passa a respeitar todas as visões de mundo, aceitar que cada um tem sua própria bússola, como é que a gente define o que é verdade de fato? Como a gente navega por crenças tão intensas e tão contraditórias, sem acabar perdendo a nossa própria bússola moral no processo? É a grande pergunta. Mas olha, o sucesso dessa interação inicial entre os alunos não foi nenhum acidente, sabe? É o resultado direto da aplicação do método de teoria crítica na religião. O curso já introduz logo de cara um conceito chamado situacionalidade. Situacionalidade. Tá. E o que isso quer dizer na prática? Basicamente, significa reconhecer que todo ser humano, sem nenhuma exceção, tem uma lente interpretativa. Todos nós operamos a partir de um contexto histórico, cultural e pessoal muito, muito específico. Todo mundo tem seu próprio filtro, né? Exato. E para que o curso funcione com toda essa diversidade, o professor faz uma distinção logo no começo. A diferença vital entre uma afirmação devocional e o estudo das afirmações devocionais. E essa distinção muda totalmente as regras do jogo. Porque, pensa bem, a afirmação devocional é o praticante lá batendo no peito dizendo: essa é a verdade absoluta da minha fé e não tem negociação. Sim, é uma postura de entrega total àquela crença. Isso. E o estudo acadêmico dessas afirmações não tenta invalidar essa fé de jeito nenhum. Nem tenta atuar como, um tribunal teológico para decidir qual religião ganha o troféu de verdade com V maiúsculo. Não, o objetivo é completamente outro. É investigar os motivos que levam pessoas diferentes a manterem crenças tão diversas com tanta sinceridade. E o material deixa claro que você não pode fazer isso com frieza, né? Tipo um cientista no laboratório dissecando um sapo. Nossa, não mesmo. Requer um exercício de empatia muito profundo. E, para ser sincera, um exercício que pode ser psicologicamente exaustivo. Com certeza. Tentar calçar os sapatos de alguém que tenha uma crença radicalmente diferente da sua, ou às vezes até uma crença que te deixa desconfortável, exige suspender as próprias defesas por um tempo. É o esforço consciente de olhar o mundo através da lente do outro para entender a lógica interna daquilo. Para quem está acompanhando a gente, pensa numa estátua gigantesca, cheia de detalhes super complexos, bem no meio de uma sala de um museu. Adoro essa analogia. É boa, né? Aí uma pessoa está parada lá, bem de frente para a estátua. Ela olha para cima e fala, com toda a certeza do mundo, que a obra é um guerreiro segurando uma espada. E do ângulo dela, a espada está ali, claríssima. Inegável. Mas tem uma outra pessoa que está parada lá nas costas da estátua. E essa pessoa não consegue ver a espada de jeito nenhum. Ela vê só um escudo enorme esculpido nas costas do guerreiro e jura que a obra é sobre proteção. E o estudo religioso não é você entrar nessa sala do museu,
bater na mesa e exigir um debate para provar qual dos dois está alucinando. Exato. O método é você caminhar fisicamente pela sala, é você ir até a marca no chão onde a primeira pessoa está, olhar para cima e dizer, agora eu entendo perfeitamente por que essa espada é tão real para você. Sim, e depois andar até o outro lado e fazer exatamente a mesma coisa com o escudo. Mas fazer essa caminhada pela sala do museu sem sentir que a nossa própria visão está sendo, sei lá, ameaçada ou apagada, é um desafio brutal. É o grande desafio da situacionalidade. O convite ali é para uma imersão empática, onde a lente crítica não serve para destruir a crença do outro, serve para desconstruir a nossa própria presunção de que todo mundo vê a estátua do mesmo ângulo que a gente. Só que, é justamente aqui que a lua de mel dos alunos do curso acaba. A água começa a ficar turva para eles. E com razão, né? Porque se a gente fica só caminhando pela sala do museu, dando tapinha nas costas de todo mundo e dizendo, faz sentido do seu ponto de vista, a gente vai esbarrar num problema ético gigantesco. O famoso e temido relativismo. Exato. Porque se tudo depende do ponto de vista da tal lente interpretativa, a gente não perde o direito de dizer que alguma coisa está moralmente errada. Imagina se alguém acha um ângulo dessa estátua que parece incentivar, sei lá, um ato terrível de violência. A gente vai simplesmente cruzar os braços e falar, bom, da perspectiva dessa pessoa, violência é justificada? Pois é. Se aquela verdade com V maiúsculo cai por terra, dá um frio na barriga, uma sensação de que a gente caiu num abismo onde não dá mais para julgar nada, sabe? E esse abismo é um medo central que os alunos levam para o professor nesse plantão de dúvidas. Eles estão apavorados com o relativismo moral. Aquela angústia de que, tendo empatia demais, a gente perca a capacidade de diferenciar o certo do errado. Isso. E para resgatar a turma desse buraco, o professor introduz o pensamento de uma filósofa incrível, a Donna Haraway. Ela tem um conceito na crítica científica que resolve esse dilema de um jeito, brilhante. Qual é o conceito? Ela chama de o truque de Deus. O truque de Deus. Isso soa como aquela arrogância de achar que a gente consegue olhar para a humanidade meio que de fora dela. Como se a gente estivesse flutuando lá no espaço, puramente neutros, só julgando o mundo sem ser afetado por ele. E que é algo totalmente impossível, né? Lógico, nós não somos entidades divinas, nós somos humanos, cheios de bagagem. A Haraway argumentava exatamente isso, ela criticava muito a forma como a ciência muitas vezes tentava se apresentar. Ela apontava que muitos cientistas ou qualquer pessoa que quer empurrar uma verdade inquestionável fingem que não tem um corpo, uma história, uma classe social, um gênero, sabe? Como se nada disso influenciasse o que eles estão dizendo. Eles fingem que têm uma visão a partir do nada. Exato. E isso é uma ilusão completa. Afirmar que a gente é perfeitamente neutro e objetivo é justamente tentar executar esse truque de Deus. E a verdade é que nós estamos sempre situados em algum lugar. Tá, legal. Então a gente não pode fazer o truque de Deus porque nós somos, por natureza, parciais. Mas e o relativismo nessa história? Porque se a gente descarta essa visão divina e aceita que tudo passa por uma lente humana toda imperfeita, a conclusão mais lógica não seria voltar para aquele papo de que tudo é relativo e toda opinião tem o mesmo peso? E é aí que a gente chega na grande reviravolta intelectual desse material todo. A sacada genial da Haraway é demonstrar que o oposto da objetividade divina não é o relativismo. Espera, não é? Não. Na verdade, ela argumenta que exigir uma verdade única e absoluta e clamar pelo relativismo total são, no fundo, os dois lados da mesma exata moeda. Caramba, dizer que existe só uma verdade inquestionável e dizer que toda opinião é válida são a mesma coisa na prática. Em termos de responsabilidade moral, são sim. Ambas as posturas funcionam como rotas de fuga. Pensa só na mecânica da coisa. Tá. Se eu declaro que eu tenho a verdade absoluta e neutra, eu não preciso me justificar para ninguém. Faz sentido. Eu não preciso escutar nenhum argumento contrário. Eu simplesmente imponho a minha visão goela abaixo e encerro a conversa. Acabou o papo. Exato. Mas, por outro lado, se eu declaro que tudo é relativo, cada um tem sua verdade, todas têm o mesmo valor, eu também não preciso me posicionar ou debater nada. Eu simplesmente lavo as minhas mãos e saio de cena. Olha, as duas abordagens evitam o trabalho duro, né? Aquele trabalho sujo, confuso e muitas vezes doloroso de você ter que assumir uma posição de verdade
e fazer o julgamento de valor no mundo real. Exatamente. Você foge da responsabilidade. Isso me lembra muito um juiz, um jogo esportivo super tenso. Imagina que ele quer ser visto como o ápice da neutralidade. Ele morre de medo que qualquer uma das torcidas chame ele de parcial, sabe? Sei bem como é. Ele quer ficar bem na fita. Isso. Aí, para provar que ele é isento de verdade, ele simplesmente toma a pior decisão possível, ele decide não apitar nenhuma falta ao jogo inteiro. Nossa, péssima ideia. Pois é, um jogador vai lá e dá uma rasteira violenta no outro, ele não apita. O outro pega a bola com as mãos, ele não apita. Na cabeça desse juiz, não interferir é ser justo. Mas na prática... Na prática, ele engoliu o apito. Ao se recusar a fazer julgamentos, ele está deixando o jogo virar um caos absoluto, onde o mais violento vai dominar tudo. Ele está fugindo da responsabilidade que o cargo dele exige. Então, se esconder no relativismo, dizendo que cada jogador tem sua própria interpretação das regras do futebol, é pura covardia intelectual. É uma covardia. E o professor da aula deixa isso muito claro para os alunos, sabe? O relativismo moral total é uma ficção que não se sustenta no mundo real. Nós somos animais sociais, a gente opera fundamentado em valores. Sem dúvida. Então, como a gente não pode usar o truque de Deus e fingir uma objetividade pura, e o relativismo é só uma desculpa para engolir o apito, só sobra uma saída. A gente é forçado a entrar no campo, reconhecer que a nossa lente é parcial, sim, e tomar decisões super difíceis sobre quais valores a gente vai de fato defender. E se nós somos obrigados a apitar esse jogo, a gente precisa de um critério, né? E é super interessante notar como a própria bagagem do professor molda a resposta dele para isso. Na transcrição, ele revela que a formação acadêmica dele é como ético-social. Isso é um detalhe crucial. Sim, porque a ética social não fica lá debatendo teoria abstrata e isolada. Ela lida com as consequências reais e às vezes sangrentas das nossas crenças nas estruturas da nossa sociedade. Ele vira para os alunos e fala para eles não esvaziarem a própria bússola moral na hora de estudar as religiões dos outros. A ideia não é apagar quem você é, mas questionar as suas próprias convicções com a mente aberta. E essa análise não pode, de jeito nenhum, ignorar o poder extremo do que eles estão estudando, né? A religião lida com as apostas mais altas da existência da humanidade. O professor bate muito nessa tecla. A religião tem essa capacidade singular de catalisar toda a nossa agência humana. Historicamente, e até hoje em dia, ela já inspirou e justificou crimes indescritíveis contra a humanidade. Infelizmente, sim. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas tradições inspiram atos de compaixão e de sacrifício que são quase inimagináveis, principalmente diante do desespero absoluto. A religião é tipo fogo, sabe? Ela não é boa ou ruim por si só, pairando no ar. Ótima comparação. O fogo pode aquecer uma casa numa noite gelada, pode purificar a água, manter uma comunidade inteira viva, mas esse mesmo fogo, dependendo de quem está controlando ou de como ele espalha, pode incendiar a casa e destruir a cidade toda. Com certeza. E quando a gente entende as crenças como esses catalisadores poderosos, o foco do debate muda completamente. A pergunta principal não é mais qual religião é a verdadeira, mas sim qual versão desse fogo nós vamos escolher alimentar e proteger na sociedade. E o texto usa a figura de Jesus para materializar bem esse ponto, né? Usa sim. O professor fala para os alunos que não importa se você é um cristão super devoto, que leu os textos buscando a salvação da alma, ou se você é um historiador laico, ateu, analisando os movimentos lá do primeiro século. A experiência de encontrar o texto vai ser complexa para os dois. Exato. Nos dois casos, a pessoa vai dar de cara com tradições riquíssimas, muito complexas, e que muitas vezes concorrem entre si sobre quem foi Jesus e o que ele realmente pedia para os seguidores. E o método da ética social é justamente olhar para essas várias interpretações e ter a coragem de discernir quais valores estão sendo representados em cada uma. Quais desses valores valem a pena ser aspirados, institucionalizados e promovidos hoje? Nossa, e essa abordagem pega o estudo de um negócio ancestral e transforma numa responsabilidade urgente para o nosso presente. Não é ficar lá catalogando o passado, é fazer uma auditoria nos valores que sustentam o mundo que a gente vive hoje. Mas olha, a gente precisa reconhecer que acabamos de colocar um peso colossal nas costas de quem está ouvindo a gente, e nas nossas também.
Um peso e tanto. Verdade. Vamos recapitular rapidinho essa corda bamba que a gente está andando. A gente tem que aceitar que a nossa visão é só uma lente parcial. Tem que abandonar a ilusão do truque de Deus de que somos isentos. Tem que rejeitar o conforto do relativismo covarde. E no meio dessa incerteza toda sobre o panorama completo, a gente ainda é exigido a tomar decisões morais pesadíssimas e entrar em campo para lutar por elas no mundo que está super polarizado. Parece uma missão impossível. Totalmente. Como é que a gente faz isso na prática? Se eu admito que a minha lente é falha, imperfeita, como eu organizo um movimento para lutar contra uma injustiça gigante? Essa falta de certeza absoluta, lá no fundo, não tira a nossa força para lutar? Eu diria que essa é a maior tensão do ativismo e da nossa vida moral moderna. É complexo. Muito. Porque o risco de você abraçar a incerteza é acabar caindo na apatia de não fazer nada. Mas o risco de você ter certeza absoluta de tudo é acabar virando o opressor dogmático que você sempre jurou combater. Uau, é exatamente isso. E para resolver essa equação que parece não ter solução, o professor compartilha com a turma um ensinamento mais profundo que ele recebeu na vida, que veio da mentora dele lá em Harvard, a eticista feminista Sharon Welsh. E tem um detalhe que eu acho maravilhoso nessa história toda. O professor está dando um curso sobre religião e ele invoca a sabedoria de uma mentora que abertamente é ateia. Sim, eu adoro esse fato. É sensacional porque demonstra sem deixar dúvidas de que essa estrutura moral que eles estão montando não depende de nenhum dogma religioso. Serve para a nossa própria condição humana. Exatamente. A Welsh, trabalhando com essas questões pesadas de poder, marginalização, resistência, ela entende lá no íntimo os perigos das duas coisas, do relativismo que ignora o sofrimento alheio e da certeza fanática que é quem causa esse sofrimento. E a filosofia dela propõe o seguinte: a aspiração de uma pessoa que quer ser moralmente responsável não deve ser buscar a clareza absoluta sobre tudo. A gente precisa manter as nossas convicções através de um paradoxo bem deliberado. Ela diz que a gente precisa ser, ao mesmo tempo, de todo o coração e meio certos. Nossa, de todo o coração e meio certos. Uma frase tão curtinha e que carrega um peso monumental. Ela parece uma contradição gigante na primeira vez que a gente ouve, né? Parece, mas faz muito sentido. Vamos tentar dissecar essas duas partes para quem está ouvindo a gente? O que significa agir de todo o coração num mundo que a gente já admitiu que não enxerga por inteiro? Ser de todo o coração é o nosso antídoto contra o relativismo. A Welsh argumenta que os problemas que enfrenta hoje, tipo a desigualdade e a injustiça estrutural, não são só teoria. São crises agudas, destruindo vidas nesse exato momento. O sofrimento é real. O mundo exige da gente paixão e indignação. A gente não tem o luxo de ser morno, distante ou excessivamente frio e acadêmico quando tem gente sofrendo de verdade. A gente precisa estar inteiramente dedicado aos valores que a gente escolheu. O fogo da convicção tem que arder forte para a gente conseguir gerar algum movimento. Tá, entendi. Então, o de todo o coração é aquela energia que faz a gente levantar do sofá para consertar o que está quebrado no mundo. Mas aí vem a segunda metade da frase, o meio certos. Isso parece que joga um balde d'água fria naquele ímpeto todo, né? Porque alguém que está dando sangue numa luta contra uma injustiça deveria se considerar só meio certo? Porque ser meio certo é o nosso antídoto vital contra o fanatismo. Ah, entendi. É você colocar em prática o abandono do tal truque de Deus. Ter a humildade de se achar só meio certo é manter a consciência viva de que a nossa lente, por melhor e mais estudada que seja, é parcial. Isso obriga a gente a fazer uma coisa super importante, que é ouvir. Ouvir de verdade, né? Sim. Não é ficar ouvindo só esperando a sua vez de retrucar ou caçando munição para destruir o argumento do outro. Exige escutar com curiosidade e generosidade quem discorda radicalmente de você. É uma baita diferença. É a diferença entre debater para humilhar o oponente e investigar por que ele vê aquele escudo na estátua de um jeito tão diferente. A Welch está basicamente pedindo para a gente confiar que, na esmagadora maioria das vezes, tem alguma integridade ali na outra pessoa. Honrar a dignidade daquela pessoa não quer dizer que você tem que concordar com a crença maluca dela. Exige só que a gente valide que ela está num contexto que faz aquela crença parecer a única opção lógica para ela.
Perfeito. E o professor defende que adotar essa postura não deixa a gente com uma moral fraca. Pelo contrário, quando a gente investiga as nossas próprias certezas e deixa a porta aberta para aprender com os outros, a gente ganha uma resiliência intelectual gigante. Fica mais forte, não mais fraco. Isso impede que os nossos valores virem pedras, dogmas rígidos, sabe? E permite que a gente atue no mundo com muita força, mas sem ser arrogante. Analisando toda essa jornada desses alunos, fica muito claro para mim como esse conceito final é libertador. Quando a gente ouve, sei lá, seja meio certo, o instinto é achar que a gente está assinando um atestado de mediocridade. Mas a realidade é o completo oposto. Tirou toneladas das nossas costas. A gente não precisa mais ser os donos infalíveis da verdade o tempo todo. Não precisa fingir que tem a visão dos deuses. É um alívio, né? Um alívio enorme. E, ao mesmo tempo, não deixa a gente ficar anestesiado pela complexidade do mundo. Dá total permissão para a gente botar a mão na massa, lutar com sangue nos olhos pelo que a gente acha justo, mas deixando uma janelinha da mente sempre aberta para ir corrigindo a rota no meio do caminho. Eu acho que a gente chegou numa síntese muito poderosa aqui. Com certeza. Peso, a gente passou pelas lentes da situacionalidade, desmascarou o truque de Deus e entendeu que escolher um lado é inevitável. O objetivo final não é alcançar uma iluminação onde tudo é paz e amor, mas ter a coragem de bancar valores no meio do caos, com muita paixão, mas sem perder a humildade, nunca. É uma desconstrução fortíssima, né, da forma como a gente reage por instinto. Vai desde olhar para a estátua de ângulos diferentes, até decidir como que a gente vai usar esse fogo que botaram nas nossas mãos. É aceitar que a nossa lente tem ponto cego, sim, e que engolir o apito não torna a gente neutro, torna a gente cúmplice. E se a gente levar isso a sério mesmo, internalizar de verdade, isso vai muito além de um debate acadêmico num fórum de internet. O impacto no dia a dia é imenso. Imenso! Pensem como isso muda a nossa rotina. Se a gente adotar essa mentalidade de estar inteiramente dedicado, mas só meio seguro, como isso muda a forma que você vai ler as notícias amanhã de manhã? Quando aparecer aquela manchete que confirma todos os seus preconceitos, será que a gente vai ter a disciplina de aplicar o meio certo e procurar o ângulo que a gente não está vendo? Esse é um teste difícil. E tem um teste pior ainda, mais imediato. Como é que essa abordagem muda aquela discussão de família no próximo almoço de domingo? Será que a gente consegue defender a nossa visão com todo o coração na mesa, mas ouvindo o outro lado de verdade e admitindo lá no fundo que talvez, só talvez, a gente não está vendo a estátua inteira? Fica aí essa reflexão pesada para quem está acompanhando a gente. Desafia o núcleo de como a gente se relaciona com o mundo e com todo mundo ao nosso redor. Vai dar muito o que pensar, com certeza. Bom, muito obrigado a todos que mergulharam com a gente nessa imersão de hoje. Continuem super curiosos, continuem questionando as próprias lentes e a gente se encontra na nossa próxima análise. Até lá!